Muitos temas importantes, a gente tem entrevistas aqui no Bandeirantes Acontece desta quarta-feira e entre tantos assuntos, claro, aquele que chama mais a atenção, a notícia do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. 15 meses depois, 45 mil mortos. E esse acordo, ao que tudo indica, foi assinado e começará a ser cumprido. O pacto negociado com a participação do Catar prevê a troca de reféns e prisioneiros em diferentes etapas, assim como a desocupação gradual da faixa de Gaza por parte das tropas israelenses. O acordo, que já havia sido proposto há 6 meses e recusado, ainda desmonta a promessa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que a guerra apenas terminaria quando o Hamas fosse aniquilado. Imediatamente após o anúncio, a ONU ordenou que dezenas de caminhões com ajuda humanitária se preparassem para entrar na região abalada por um dos piores conflitos em anos. Além de bombas, os civis foram afetados pela fome e pelo frio ali na região de Gaza. A crise começou em 7 de outubro de 2023, você se lembra, noticiamos aqui. O Hamas atacou Israel num ato que gerou 1.300 mortos. A resposta por parte dos israelenses levou entidades como a Anistia Internacional a denunciar um genocídio em Gaza. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi alvo de um mandado de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por parte do Tribunal Penal Internacional. Imediatamente, e antes mesmo de Benjamin Netanyahu promover ali o anúncio dessa decisão, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se apressou e publicou nas redes sociais que o acordo havia sido atingido, reivindicando para ele a autoria desse acordo. Aspas para Donald Trump. Temos um acordo sobre os reféns no Oriente Médio. Eles serão liberados em breve. Obrigado, escreveu Donald Trump em uma rede social. Há poucos dias, Donald Trump alertou ao Hamas que, se não houvesse um acordo, o inferno se abateria sobre ele. Nos bastidores, foi um dos seus enviados que também atuou para convencer o governo de Netanyahu que era necessário realizar esse pacto. Nos Estados Unidos, diplomatas apontam que a equipe de Biden trabalhou nos últimos dias pelo acordo em consultas com nomeados por Trump para a região. Fontes relacionadas ao Hamas indicaram que aceitaram o pacto enquanto o gabinete de Benjamin Netanyahu se reúne hoje, nesta quinta-feira, para votar a proposta. Mais cedo, Netanyahu havia negado ter recebido um sinal oficial por parte dos palestinos. Agências como a Reuters e os jornais Haaretz e Times, lá de Israel, relataram que membros das equipes negociadoras confirmaram a aceitação por parte do Hamas, citando fontes israelenses e estrangeiras. Tel Aviv teria enviado ao grupo palestino os mapas dos locais que planeja realizar a retirada das tropas. O que prevê esse acordo? Uma primeira etapa: retorno dos reféns. Durante 6 semanas, 33 reféns israelenses dos cerca de 98 mantidos em Gaza pelo Hamas serão soltos. A lista vai incluir crianças, mulheres, soldados do sexo feminino, homens com mais de 50 anos, feridos e doentes. Em troca, Israel irá liberar cerca de 1.000 prisioneiros palestinos de suas cadeias. No total, Israel conta com 12.000 palestinos detidos. Retirada das tropas. Israel iniciaria uma retirada gradual de suas tropas, principalmente na fronteira entre Gaza e o Egito, conhecido como Corredor Filadélfia. A população teria a permissão para voltar ao norte de Gaza, a população palestina, evidentemente. E a passagem de Rafah entre o Egito e Gaza começaria a ser reaberta gradualmente. Isso, porém, valeria apenas para quem estiver desarmado. O governo de Israel ainda vai permitir mais ajuda humanitária, que é muito esperada lá na faixa de Gaza, com a entrada de 600 caminhões por dia, 10 vezes mais do que o autorizado hoje. Na ONU, as agências já trabalham para que o plano seja imediatamente implementado. A segunda etapa, 2 semanas depois do início desse processo,
seriam iniciadas as negociações para uma segunda leva de troca de reféns, incluindo soldados e civis mais jovens. Em troca, haveria uma retirada completa das tropas de Israel da faixa de Gaza. Esse é o assunto mais importante desta quarta-feira até aqui. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes. Falaremos mais sobre o tema aqui no Acontece, ainda desta quarta-feira.